Em 1898, então, ele aqui já consagrado, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras na vaga de Pereira da Silva. Em 1902, Rio Branco recebe um telegrama do presidente Campos Salles, que era seu colega de colégio, transmitindo o desejo do presidente Rodrigues Alves, a quem ele não conhecia, para que ele aceitasse a pasta do exterior. Ele recusa, ele estava na Europa há tantos anos e ali vivendo, e ele não queria realmente sair da sua situação. Mas Rodrigues Alves insiste com ele, e todos conhecem esse episódio, de tal maneira que ele, no fim, ele diz que não tem condições de recusar o pedido feito pelo presidente. Ele, então, diz a sua famosa frase na carta ao presidente Rodrigues Alves: farei o sacrifício que Vossa Excelência julgar necessário. A verdadeira reação. E ele, então, chegando ao Brasil, ele encontra a questão do Acre, tão cara ao senador Jorge Viana, que é autor desse requerimento aqui. A verdadeira reação boliviana na questão do Acre não foi, na verdade, boliviana. Todos nós sabemos que formou-se na tradição do colonialismo, do fim do século, a formação de uma companhia de investimento, a Chartered Company, a Bolivian Syndicate, uma corporação multinacional, e a cooptação do território do Alto Amazonas pelo capitalismo internacional. No Rio de Janeiro, Rio Branco chegado, novo chanceler, traz o assunto para a área da negociação. E em 3 de fevereiro ele telegrafa à Bolívia: não podemos concordar que ali penetrem tropas ou autoridades da Bolívia. Dos 3 litigantes, Bolívia, Peru e Brasil, é este, quer dizer, o Brasil, que melhor cabe à ocupação administrativa provisória desta parte do território contestado, atenta à nacionalidade de sua população. O caminho que ele indicará ao presidente Rodrigues Alves e implementará é um caminho muito hábil da troca de territórios, seguida de uma compensação financeira. A negociação terminou com a assinatura do Tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, e que nós tivemos a oportunidade, numa sessão também desta casa, então o senador, hoje governador, Tião Viana, requereu para que também comemorássemos essa assinatura. Rio Branco foi muito amigo de Joaquim Nabuco, a quem fez nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que até então o Brasil não tinha embaixadas. Ele fez do Nabuco o primeiro embaixador. E ali concertou com o governo americano uma relação especial, de tal modo que conseguiu a vinda para o Brasil do secretário americano Elliott Root para fazer a famosa conferência que aqui foi realizada. E, com a mesma habilidade, em 1907, é a vez do Rio Branco cooptar o Rui Barbosa e manda-o para a Haia, onde também alcança uma consagração. O Rui tinha uma certa divergência não digo, uma certa ciúmes, entendeu, do Barão do Rio Branco. Aliás, o Rui Barbosa costumava ter ciúmes de todos os homens talentosos do seu tempo. Ele sempre queria se colocar acima de todos eles. Na sucessão de Afonso Pena, Rui, numa manifestação da sua generosidade e ao mesmo tempo da sua justiça, é ele mesmo quem propõe o Barão do Rio Branco como candidato à presidência da República, por enxergar nele uma solução nacional, acima de partidos e apenas reconhecendo o que era o talento do Rio Branco. Em 1909, ele resolve a questão do Peru, sempre na linha estabelecida da negociação. No ano seguinte da morte do Nabuco, o Barão começa a apresentar problemas de saúde. Mas ele sempre foi um homem de grande resistência física, que ele devotou sendo grande estudioso e grande trabalhador. Morreu entre papéis, estudando, e até o fim do que ele foi.
Destacava-se sempre o Rio Branco pela sua clarividência, a segurança e a firmeza de suas resoluções, pelo vigor e pela energia com que ele realizava os seus trabalhos. E a morte do barão foi uma comoção nacional. Ele tinha 66 anos, e embora hoje isso seja uma idade muito cedo, para naquele tempo também nós julgávamos que para um estadista daquele porte tenha sido muito cedo que ele tinha morrido. Eu aprendi com o barão do Rio Branco 3 coisas, que era um pouco aquilo que o Churchill diz, que o estadista pensa no futuro. Essa é a característica do estadista. O Rio Branco, ele pensava sempre no futuro. Ele nunca deixava de pensar no presente, sem uma visão de futuro. E eu aprendi com o Rio Branco 3 coisas. Que essas 3 coisas permeavam os interesses conflitantes dos países, que levavam os problemas sérios e até mesmo desembocavam em problemas de guerras entre nações. Os problemas de religião, problemas de raça e os problemas de fronteira. E no Ministério das Relações Exteriores ele procurou legar à nossa geração do presente, às gerações do futuro desse país, fronteiras absolutamente delimitadas, de tal modo que o Brasil de hoje não tem nenhum problema dessa natureza, consolidado o seu território, que foi obra do barão do Rio Branco. Eu quero até contar uma confidência, se é que pode se contar confidência num auditório tão qualificado, que quando tivemos a questão dos índios Yanomamis, que nós localizamos, proibimos a localização de reservas na fronteira, o Dom Ivo Lochaide, que era presidente da CNBB, uma grande figura também, pessoa com quem eu tinha excelente relacionamento, me procurou e disse que se éramos militares que estavam influindo naquela minha decisão. E eu disse, não. O senhor sabe quem está me fazendo que a minha decisão dessa maneira, quem está influindo muito comigo, é o barão do Rio Branco. Ele parou um pouco e disse, sim, porque ele dizia que jamais nós podíamos delegar às gerações futuras problemas relativos à fronteira, que realmente era uma fonte de atrito entre todos os países, como até hoje continua sendo. No Barão do Rio Branco, a diplomacia brasileira encontrou sua identidade e sua vocação negociadora e universalista. O êxito do Rio Branco na consolidação de nossas fronteiras deu legitimidade a uma república ainda incipiente. Quando fizemos os acordos na Argentina, na Ata de Iguaçu, a começar pela cooperação nuclear, eu pensava no Rio Branco. Estávamos, mais uma vez, seguindo a sua linha, que era a linha da negociação, em vez da linha do enfrentamento. É também fundamental sua compreensão de que a prosperidade regional era outra preocupação do barão. Tinha que ser conjunta, sem restringir-se apenas ao Brasil. Vizinhos grandes e fortes, em seu entendimento, ancorariam e alavancariam mutuamente o desenvolvimento da região. Rio Branco deu início a uma maneira de pensar o Brasil, de compreender sua complexidade e procurar seu lugar na cena internacional, de medir e pesar assimetrias e simetrias no conjunto das nações e de buscar o equilíbrio ideal nos relacionamentos externos que correspondesse às necessidades de desenvolvimento da jovem república. É assim que a sua figura é delineada como o grande estadista que o país teve, o grande homem que pensou no futuro do país e que teve uma visão prospectiva de nossa pátria. E isso nós nunca devemos esquecer. E sempre que tivermos de tomar decisões, os homens de Estado têm que se lembrar do que foram os ensinamentos de Rio Branco. Sua solução negociada nos conflitos prevaleceu. Ao serviço brasileiro, deu sua imensa capacidade de organização,
sua inteligência na construção do argumento, na elaboração da estratégia e no desenvolvimento da tática. A Igreja diz que dos santos e dos mártires e místicos se deve comemorar o dia da sua morte. Eu acrescento que também aos heróis. E eu considero o Barão do Rio Branco um herói. Talvez nunca ele tenha sido chamado de herói. Herói porque os heróis não são somente aqueles que batalhas sangrentas, eles derramam sangue ou provocam o derramamento de sangue em defesa de uma causa. Portanto, Rio Branco, ele pode figurar não somente entre a figura dos estadistas brasileiros, mas também dos nossos heróis. O seu pai dizia no Congresso, no Senado, ou no Congresso, no Parlamento Nacional, no seu discurso do Prata, aquilo que eu já citei: não à vaidade, pois eu hoje quero dizer sim à vaidade. Vaidade do Brasil de ter na figura de Rio Branco um dos seus grandes heróis, o maior brasileiro do século XX. Herói, eu vou repetir, eu adiantei-me do tempo, não é somente aquele que vence batalhas com espada e sangue. Rio Branco venceu todas as batalhas, conquistando territórios para o Brasil que outros países conquistaram à base de sangue, de batalhas, como nós encontramos na América Espanhola. Rio Branco, ao contrário, ele fez pela negociação, criando essa consciência nacional do diálogo, que até hoje permanece no Brasil como um país pacifista, seguindo diretrizes do nosso comportamento internacional, da nossa diplomacia. Criando, portanto, uma consciência de paz, uma consciência de negociação e de construção de uma grande pátria como é a nossa.